Capítulo número 1 trata-se de um caso da morte de uma moça grávida de 7 meses. E os suspeitos eram um grupo de rapazes, no total de 8, e incluía também uma moça que morava parede, uma casa que tinha parede com a casa onde morava a vítima. Inicialmente, esses suspeitos foram acusados porque o delegado do Departamento de Homicídios, na apuração das informações que chegaram durante o andamento do inquérito, apurou que havia ocorrido uma festa na casa da vítima e que teriam, após o término da festa, a vítima notou que havia sumido alguns CDs e o delegado relatou esse episódio no inquérito, argumentando que a vítima teria acusado esses jovens de terem furtado o CD da sua casa e que os jovens, então, por vingança, em represália a essa acusação, teriam cometido o crime de homicídio. Todos foram pronunciados e em plenário foram absolvidos, com exceção de um réu, o qual eu atuei na sua defesa. Esse indivíduo, na verdade, ele não foi localizado durante o andamento do inquérito policial lá no DHPP. Então, o processo foi suspenso com base no artigo 366 do Código de Processo Penal. Como os senhores sabem, o processo, a grosso modo, ele é estacionado, paralisado, até que a pessoa seja localizada. E quando ela é localizada, é decretada ali cumprida a prisão preventiva e para que seja ouvido e o processo volte a andar. Foi o que aconteceu. O meu cliente, ele então foi preso, pois havia um mandado de prisão preventiva. Ele foi preso e logo em seguida eu consegui revogar a prisão do meu cliente. Basicamente, com o argumento de que, da mesma forma que os outros suspeitos haviam sido absolvidos no plenário do júri, o meu cliente também, ele era inocente. Um detalhe importante é que havia uma foto do meu cliente, vou chamar ele João da Goiaba, o João da Goiaba, tá? Não vou citar aqui os nomes, ok? Depois, se alguém quiser, eu posso até, para
futuramente informar qual é o processo para que os senhores possam ter acesso para estudar o caso na prática, né? Ocorre que havia uma foto que foi apreendida na qual o meu cliente portava um revólver. E também esse detalhe teria sido motivo para que o delegado suspeitasse de que o João da Goiaba pudesse ter tido alguma participação no crime. O processo continuou sua tramitação, já em fase judicial, cerca de 4 a 5 anos, até que foi marcado o réu, meu cliente, foi pronunciado na primeira fase do tribunal do júri e foi para o plenário. E aí começa toda a história que os senhores vão saber. Então, eu vou dar continuidade no segundo capítulo que eu vou gravar. E é um caso bem intrigante e que os senhores vão gostar bastante e que servirá para quem tem interesse de atuar no tribunal do júri. Te vejo no capítulo número 2.